Bom dia a todos. Bem-vindos ao Fórum Rodrigues Sampaio em Esposende para a apresentação do achado arqueológico da Praia de Belinho. Irão fazer a apresentação a doutora Ivone Magalhães, que iniciou no início deste ano, peço desculpa pela redundância, e que vai ser aqui apresentada então por mim e pela doutora Ivone Magalhães. Vamos ter que usar este micro que não é muito confortável, mas tivemos um pequeno percalço de manhã a fazer o teste e por isso é mais seguro trabalharmos assim. Intencionalmente não colocámos exatamente o pontinho no mapa, porque o sítio é um sítio extremamente vulnerável. Esta é uma mancha de praia com 2 km de extensão e temos 2 grandes núcleos de mancha de dispersão deste tipo de achados que estão à minha esquerda, em vossa frente, e portanto achámos por bem não incentivar a pilhagem e por isso não está exatamente localizado, peço desculpa por isso. Isto é uma vista aérea da praia, do mesmo sítio, e para documentar o avanço da água, quando o mar recua, todos os dias recua de 12 em 12 horas e faz a sua baixa-mar. Então, em cima desta restinga rochosa, nas pocinhas, encontramos estes materiais que estão em muito mau estado, exatamente porque saltaram, fizeram reptação, saltaram sobre a restinga, se calhar várias vezes, até serem encontrados pelos achadores e depois para a nossa equipa. Como eu vos tinha dito no início, portanto, foi em janeiro que tivemos conhecimento destes achados. Como vocês podem observar na nossa apresentação, deve-se todo o mérito aos achadores, ao Sr. João Filipe Sá, que está cá presente, ao Sr. Luís Miguel Calheiros e Manuel Alves Sá, que estão imigrados neste momento, e ao Alexandre Sá, e mérito deles porque foi um esforço que nós pudemos assistir e participar dele, muito meritório da parte deles, e daí o nosso agradecimento. Podemos hoje estar aqui com esta apresentação por eles. Portanto, o mérito não foi só do achamento em si, mas dos procedimentos que estes achadores implementaram. Contactaram as entidades que tutelam o património português, neste caso a Direção-Geral do Património Cultural, na figura do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, e também a autarquia de Esposende, através da Divisão de Ação Cultural, e a partir daqui todo este processo teve um desenrolar umas vezes melhor, outras vezes pior, consoante o tempo também o permitiu. O tempo, porque como o dia está hoje muito instável, foi num dia ainda pior do que este que começaram a surgir os achados. Portanto, a partir destes achados, a Divisão de Ação Cultural desenvolveu um projeto multidisciplinar e interdisciplinar, designado o Sítio Arqueológico da Praia de Belinho, que fica em Esposende, norte de Portugal. Aqui podem ter uma perspectiva da quantidade de achados que foram recuperados da Praia de Belinho, sendo que o que se destaca pela quantidade, cerca de 925 fragmentos de cerâmica anfórica, portanto, cerâmica da época romana, e o restante material, todo ele entre si mais ou menos da mesma época, ou seja, século XV, XVI, eventualmente XVII, e que, como podem ver, é composto por pelouros. Alguns deles estão aqui expostos, temos cerca de 20 pelouros identificados e à nossa guarda, cerca de 63 madeirames, que farão parte da embarcação quinhentista. Peças em latão são cerca de 49, pelo menos até o momento que nós temos inventariadas. Peças em estanho são cerca de 250 peças, entre fragmentos e peças, como nós temos aqui, de diversas tipologias. Peças em bronze, como é o caso de um castiçal que não está aqui neste momento. São 3 fragmentos de castiçais, entre outros elementos que a seguir nós vamos poder observar. Portanto, este trabalho muito se deve, como eu vos disse, aos achadores, em parceria com a autarquia e em articulação sempre com as entidades que tutelam o património através da figura do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, que é quem tutela o património subaquático.
Temos aqui, do conjunto, neste momento, de 63 madeirames de embarcação, uma escolha, uma seleção, para que se perceba o tamanho da embarcação. A peça que está na fotografia superior, que está em primeiro plano, que parece um Y, faz parte dos fechos das embarcações. As embarcações tinham a roda de proa e a roda de popa, a parte da frente e a parte de trás, e ficava empinada e precisava de fechar. E estes fechos, que nós chamamos picas normalmente, neste caso estavam associados à peça que parece um triângulo que está atrás e que faz parte do cadastro, o sítio onde levava o leme, portanto a parte mais traseira da embarcação. Ou seja, temos toda a parte da embarcação e depois temos uma caverna, portanto aquela peça que está em baixo, já com aquele arredondamento nas extremidades, dá-nos o fundo da embarcação. E a peça maior que temos, que não significa que seja a maior da embarcação, é a maior que nós temos, dá-nos 6 metros de fundo, portanto estamos a ver que o barco é de facto um grande navio. Para nós isto é extremamente importante, não apenas por ele ser grande, porque não é a dimensão que o torna importante, mas é o facto de o achado mais próximo deste tipo de contexto arqueológico ser situado na Ria de Aveiro. Portanto, a norte de Aveiro não havia nada. E nós estamos muito felizes por finalmente termos uma novidade deste tipo. Aqui tem então alguns dos exemplares, alguns dos quais estão aqui expostos. Temos pratos e pires. Estas peças, atenção, porque surge a circular vários boatos, aliás, que saíram peças em prata, peças em ouro, moedas. Isso não é verdade, aproveito já para desmistificar essa situação. São peças destas que parecem prata, não são em prata, são feitas em estanho. E são peças que devem fazer parte da carga da própria embarcação. Não deveria ser a louça, entre aspas, de bordo, mas sim da embarcação que terá no norte da Europa aportado para ser carregada e teria um destino que nós não sabemos qual é neste momento, esperemos descobri-lo, e, portanto, pela quantidade e diversidade de materiais, pusemos de parte a eventualidade destas peças serem louça de bordo. Aqui temos esta peça que está ali representada no centro, é uma escudela. Tem estas asinhas que têm aqui, assim, vocês veem esta figura, é toda a mesma peça. Esta imagem que vocês veem aqui são as asinhas que estão abatidas, obviamente, elas estariam levantadas, mas como levaram muita porrada, como diz a doutora Ivone, estão assim neste estado. Temos também uma provável caneca também em estanho. O que eu vou passar agora são imagens destas peças feitas em estanho. Outro prato, que é o que está aqui exposto, é dos maiores que nós temos de diversas dimensões. Depois, o ouro. Muita gente pode confundir estas peças com peças feitas em ouro. Não é verdade, são peças feitas em uma liga de latão. Tivemos o benefício dos achadores começarem a encontrar, esta foi a primeira historiada, portanto tem o São Cristóvão, e depois tem uma legenda em 2 linhas à volta, que nós já sabemos o que é que menciona. Posso já aproveitar para dizer que o que diz são as iniciais da frase Jesus e Maria, sua mãe, e no centro diz aquele que descansa em paz. Estas peças são muito comuns da época, na maioria dos casos elas estão em museus. Temos o exemplo aqui mais próximo da Casa Museu Guerra Junqueira, que tem uma coleção bastante grande e extensa, portanto, destas peças. Temos também no Museu Nacional de Soares dos Reis e até mesmo o Metropolitan Museum em Nova Iorque também tem peças destas. O que é válido neste caso é o facto do contexto em que elas aparecem, porque é muito raro, elas terão passado de gerações em gerações até formarem os museus. Estes aqui foram encontrados num infeliz dia que a nós trouxe bastante alegria. Portanto, aqui temos então o São Jorge, aqui temos o Josué e o Cáleb que estão a transportar um cacho de uvas, Adão e Eva. Este prato também tem uma inscrição que ainda não a conseguimos interpretar, mas brevemente iremos fazê-lo. E, seguidamente, temos então aqui o tal castiçal, é um exemplar de um dos castiçais que estão à guarda da Câmara Municipal de Esposende, que é em bronze. Aqui temos um bocadinho, uma abordagem muito genérica de algumas das peças de pasta de ânfora, como eu vos disse, são cerca de 900, são mais de 900 fragmentos de cerâmica anfórica, mas que está neste momento também a ser objeto de estudo e não me vou versar sobre elas.
Em relação às peças de cerâmica anfórica, não trouxemos nenhuma, porque elas ainda estão dentro da água a dessalinizar, portanto, mexer nelas é um risco. Enquanto que estas já foram dessalinizadas e podem ser manuseadas com cuidado, com as luvas próprias, mas podem. As outras não corremos o risco, não valia a pena sacrificar as peças e, portanto, só as temos através da fotografia. Obrigada. Aqui estão então alguns dos pelouros, como eu vos disse, são cerca de 20. Temos também peças, e por incrível que pareça, que se conservaram submersas durante bastantes anos, peças que nós chamamos os compósitos. Esta peça apareceu e verificámos logo de imediato que tinha restos de couro, metal, que será o ferro à partida, e madeira. Inicialmente não sabíamos muito bem o que é que ela seria, mas passado uns dias os achadores brindaram-nos com aquilo que nós achamos ser o restante desta peça. Parece-nos ser uma espada. Outros materiais, como este, por exemplo, temos aqui do vosso lado direito um machado. Como podem ver, ainda tem o cabo em madeira. E o restante que seja em ferro, teremos de analisar para verificar se está presente ou não, ou se há um negativo do próprio metal. Temos também alguns aros que estão em conexão. Este aqui são cerca de 24 arozinhos na fotografia superior, que pertencerão à cota de malha, portanto, será do vestimento militar, digamos assim. E também uma fivela com o couro ainda que conseguiu sobreviver. Os objetivos do projeto são ambiciosos, mas um projeto com esta envergadura teria de ser assim. Estamos apenas na primeira fase de um trabalho de investigação, que é a fase de trabalhar o salvado, o arrojado, o resgate das peças. Não estamos a falar nem na prospecção, nem na escavação arqueológica. Estamos só na primeira fase. E para esta primeira fase pretendemos caracterizar o espólio e o sítio arqueológico, incentivar abordagens multidisciplinares na investigação do património arqueológico subaquático, fomentar ações de especialização, porque isto é um tema muito raro, em arqueologia subaquática e boas práticas em conservação e restauro, dinamizar e valorizar o património subaquático através da perspectiva museológica e pedagógica e, por fim, publicar a análise multidisciplinar do sítio arqueológico da Praia de Belinho. Como projeto, é um projeto inédito de rede. E porquê? Porque, além da Câmara Municipal de Esposende, através dos serviços do Museu Municipal e Centro Interpretativo de São Lourenço, está envolvido também o Museu Dom Diogo de Sousa, em Braga, o Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Vila de Conde e o Museu Marítimo de Esposende da Associação Fórum Esposendense. É um projeto em rede que ambiciona criar uma original mais-valia. E original porquê? Porque será capaz de gerar investigação especializada, para além de suprir as necessidades de conservação e de restauro do já numeroso material de arqueologia subaquática das suas coleções arqueológicas. Estas entidades que estão aqui referidas, à partida, nesta fase, para já pelo menos, vão nos dar apoio na parte de conservação, e não do restauro, mas acima de tudo da conservação das peças. Este projeto vai ter um espaço temporal de 4 anos. Em 2014 e 2015 estamos com o espólio arqueológico da Praia de Belinho, vamos fazer a abordagem preliminar, é o que já estamos neste momento a conseguir e através de vocês a explicitar e a materializar o projeto. Depois o sítio arqueológico da Praia de Belinho, a caracterização, porque, como calculam, a praia de hoje não tem nada a ver com a praia de há 500 anos, nem de há 2000 anos atrás. Nos últimos 50 anos, nós, geração atual, já percebemos, através de fotografia, que o mar avançou substancialmente várias dezenas de metros, e em alguns casos quase meio quilómetro, sobre a atual faixa de praia. Se nós desmontarmos e reconstituirmos a zona, facilmente percebemos que o mar não estava onde está hoje, as muitas linhas de água que desaguam no oceano, das quais nós só reconhecemos as maiores, o Rio Cabo e o Rio Neiva, enfim, a caracterização terá a ver com isso. Sem uma boa caracterização também não perceberemos tão bem o sítio e o porquê deste achado. Por último, o sítio arqueológico da Praia de Belinho, a sua valorização, dinamização e divulgação arrancará, já está a arrancar neste momento, mas as ações para especialista vão começar em 2015 e prolongar-se-ão até 2017, e tudo isto para ajudarmos, no fundo, a constituir um modelo de trabalho que será o Centro de Investigação do Mar. Temos já previstas algumas ações, a primeira foi esta.
Teremos já na próxima sexta-feira, às 21h30, para a qual também convido, se também quiserem estar presentes, para estarem na Junta de Freguesia de Bolinho, vai ser dirigida à comunidade local. Pretendemos que as pessoas sejam sensibilizadas. O nosso objetivo principal é sensibilizar as pessoas para que não pilhem a praia, saibam desmistificar os boatos que andam a correr e também, se tiverem algumas informações que nos possam ajudar ou complementar, será oportuno. Depois, para a comunidade científica, no dia 30 e 31 deste mês, iremos a Lisboa, no terceiro encontro de Arqueologia e o Mar. De 2 a 6 de junho, vem uma equipa especializada, que é do Centro de História de Alemar, da Universidade Nova de Lisboa, fazer o registro, pelo menos, das madeiras, porque nós não temos esse conhecimento e, portanto, os especialistas que têm esse conhecimento vêm cá fazê-lo. Teremos uma sessão em parceria com portanto, com o Centro de História de Alemar, no dia 6 de junho, por volta das 9h30, esta dedicada ou dirigida principalmente a achadores e a mergulhadores, e em maio do próximo ano temos previsto um encontro para expor os resultados desta investigação, pelo menos os resultados preliminares. A jeito de conclusão, nunca é demais referir que os fundos costeiros de Esposende não são sítios estáveis, pois são continuamente sujeitos a movimentos de inertes, de areias e seixos que tapam ou destapam extensas zonas, formando dunas submarinas e dificultando quer a descoberta, quer depois a manutenção in situ dos achados arqueológicos. A mais-valia do projeto, o sítio arqueológico da Praia de Bolinho, Esposende Norte de Portugal, assenta na conjugação do trabalho de equipa e em rede multidisciplinar e interdisciplinar. Conjuga a gestão de espaços, equipamentos e recursos pré-existentes na região, nomeadamente os museus e os laboratórios de arqueologia em Esposende, Vila do Conde e Braga, com o trabalho de investigadores de reconhecido mérito académico nacional e internacional, e envolve universidades como a Universidade do Porto, do Minho, a Nova de Lisboa e a Texas A&M University, conhecida por TAMU, Universidade TAMU dos Estados Unidos da América, capaz de estabelecer a ponte entre, porque é muito importante, a ponte entre o património cultural e o público, científico, educativo e o público em geral, garantindo verdadeiramente a sua preservação para as gerações futuras. Neste momento posso também já adiantar que já houve uma reunião preparatória com as entidades que tutelam o território, que fiscalizam também o território, porque ao darmos esta notícia, ao divulgarmos o sítio, corríamos o risco de depois as pessoas tentarem ir lá também sacar achados. E, portanto, já houve uma reunião, as entidades policiais estão à alerta, já têm um plano em curso e, portanto, para que entendam que as coisas estão a ser minimamente organizadas também na defesa do próprio sítio em si. Obviamente não poderíamos deixar de referir que quem tutela o património cultural, neste caso é a Direção-Geral do Património Cultural, através do seu Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, e obviamente também a Câmara Municipal de Esposende. Vou passar muito rapidamente, não vamos estar aqui a ler o conjunto de pessoas que estão aqui também, e entidades que estão aqui expostas, só para que tenham uma noção de que este projeto é bastante alargado, há uma rede bem estruturada, como já foi referido ao longo da nossa apresentação, e com diversos agentes intervenientes neste projeto. Vou passar só porque é muita gente mesmo. Temos também, obviamente, os consultores da parte científica, estão aqui os principais, que desde sempre, desde 2005 pelo menos, que esta equipa com estes 3 elementos, portanto o professor Buxado Almeida, a professora Helena Granja e o professor Rui Moraes, que desde 2005 têm articulado connosco os achados na costa, nomeadamente em Marinhas, quando apareceu o naufrágio da época romana, portanto Marinhas, Rio de Moinhos, e depois os especialistas para esta área concreta destes achados, como vocês podem ver, é muito vasto. E terminamos. Agora solicita-se ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, ao Sr. Dr. Miguel Rodrigues, representante da Direção Regional da Cultura do Norte, e à Sra. Vereadora da Cultura da Câmara Municipal, que constituam a mesa.
E a iniciar o período de intervenções vai usar a palavra o representante da Direção Regional da Cultura do Norte, o Dr. Miguel Rodrigues. Muito bom dia a todos. Vou só muito brevemente dizer algumas palavras. Primeiro que tudo, felicitar os intervenientes em todo este processo, os achadores, a Câmara Municipal, os diversos entidades que intervieram, nomeadamente no plano técnico, o Centro Nacional de Arqueologia Subaquática, porque realmente acho que o que é de salientar neste caso é que muitas vezes nós dizemos que a preservação do património enquanto memória coletiva é uma tarefa comum a toda a gente, não é uma tarefa apenas das entidades responsáveis formalmente por essa proteção, neste caso a Direção-Geral do Património Cultural, a Direção Regional de Cultura do Norte, a Câmara Municipal, mas é realmente uma tarefa que compete realmente a todos, aos cidadãos também. E neste caso temos realmente aqui um exemplo de uma colaboração e de uma ação cívica por parte de um conjunto de cidadãos que, ao identificarem realmente vestígios deste nosso património coletivo, desta nossa memória, teve realmente a iniciativa de não guardar para si, não passar ao lado, mas realmente chamar a atenção, contatar as entidades adequadas e o que permitiu realmente preservar este conjunto de vestígios e esperamos que muito mais possa vir a encontrar. Acho que este é talvez um dos aspectos mais interessantes desta ação e desta colaboração, que permitiu realmente encontrar e preservar um vestígio que na nossa região, creio que é a primeira vez que se encontram vestígios com estas características. O património arqueológico é realmente, no âmbito do património em geral, um tipo de vestígios que é extremamente frágil e que facilmente se destrói. Hoje em dia, com a evolução que as nossas comunidades sofrem, o património, de uma forma geral, é, no dia-a-dia, podemos dizer que é colocado em risco, digamos assim. A evolução, com as novas construções, enfim, as transformações que vamos assistindo, exigem que realmente tenhamos também uma preocupação reforçada na preservação desta memória coletiva, que é o património não só material, mas também imaterial, e que realmente, com as transformações que nós hoje em dia muito rapidamente assistimos, se não houver realmente a preocupação de o preservarmos, pode ser posto em causa. Mas é também, nós sabemos também que é muitas vezes nessas alturas em que o património, devido a estas transformações rápidas que é posto em causa, que também as comunidades mais se preocupam em preservá-lo. E, portanto, como eu dizia inicialmente, esta preocupação de preservação do património é realmente uma tarefa coletiva. O património arqueológico tem realmente uma característica de uma especial fragilidade, porque ele muitas vezes não é evidente. Enfim, uma igreja, um castelo, um património edificado, até as principais tradições são coisas que todos nós conhecemos e que, portanto, todos nós procuramos preservar. O património arqueológico muitas vezes está escondido, muitas vezes não o conhecemos, só quando, enfim, no decurso de uma obra, muitas vezes é que ele aparece, e por isso também aí a participação das pessoas na sua preservação, na comunicação, digamos assim, destes achados é extremamente importante. Durante séculos, a Terra, digamos assim, foi acumulando memória. Podemos dizer que ao longo de milénios as comunidades foram sucedendo nos locais e foram deixando, digamos, os seus vestígios e foram construindo sucessivamente os seus locais de habitação, os seus locais de permanência, sucessivamente uns em cima dos outros. E isso permitiu realmente que, de certa maneira, o subsolo seja um arquivo de memória. Neste caso, enfim, é no mar, também tem essas características, e ao longo dos tempos, realmente, o subsolo, os arqueólogos sabem isso bem, foi-se constituindo, digamos assim, como sucessivamente uma preservação destes restos. Os arqueólogos, de certa maneira, acedem apenas a um bocadinho desse passado, muitas vezes ao lixo que foi deixado pelos antepassados, aquilo que realmente eles não davam grande importância e, portanto, se foi acumulando e que nós agora, através da investigação arqueológica, podemos aceder. Mas se isso aconteceu ao longo de milénios, se essa sucessiva acumulação foi acontecendo ao longo de milénios, hoje em dia, digamos, devido ao progresso técnico e às nossas capacidades de intervenção no território, muito rapidamente destruímos, digamos, esse arquivo que está no subsolo. Hoje em dia, quando se constrói um prédio, uma casa, normalmente faz-se uma cave, rapidamente com uma máquina destruímos
todo esse conjunto de memória acumulada. E por isso é que é importante hoje em dia, e é isso também que nós, a Direção Regional de Cultura, a Direção-Geral do Património Cultural, a Câmara Municipal, e a Câmara Municipal de Esposende, como sabem, há muitos anos, que é uma entidade que se preocupa com estas questões da preservação do património, nomeadamente do património arqueológico, através da presença nos seus quadros técnicos de arqueólogos. Dizia eu então que é preciso realmente termos em atenção que hoje em dia, quando construímos, quando intervimos no território, em vez de acumularmos novas memórias, como acontecia muitas vezes no passado, porque era mais fácil, digamos assim, construir por cima do que retirar terras para construir, hoje em dia é necessário ter uma especial atenção às intervenções que nós fazemos no território. E é necessário, por isso que frequentemente é necessário previamente fazermos intervenções arqueológicas, fazermos avaliações arqueológicas, não só em terra, mas também em meio subaquático, quando, por exemplo, construímos portos ou quando fazemos intervenções em meio subaquático. E, portanto, esse subsolo é um arquivo, digamos assim. Se o destruímos, ele não é reconstituível, não é? Quer dizer, costumamos os arqueólogos dizer que quando fazemos uma escavação arqueológica, de certa maneira lemos um livro e queimamos as páginas, no sentido em que, ao retirar os sedimentos, ao retirar o contexto em que se encontram, digamos, estes vestígios arqueológicos, se não forem feitas observações adequadas, não é possível, digamos, reconstituir essa memória que está no subsolo. E, portanto, isto para dizer realmente que é indispensável e é importante que, para a preservação deste tipo de património, todos nós participemos. Os cidadãos, as entidades que têm essa responsabilidade e que podem colaborar. E também é evidente que, para a preservação deste património alargado, que é não só o património arqueológico, mas é o património edificado, mas é o património imaterial, mas é a própria paisagem. Portugal, digamos assim, é um país que praticamente quase não tem paisagens que não tenham tido intervenção humana, temos o caso do Jerez e pouco mais. O resto do nosso território teve sempre uma intervenção humana muito forte e, portanto, quando falamos de paisagens, estamos frequentemente a falar de paisagens humanizadas. Temos o caso do Rio do Val do Douro, enfim, que é uma paisagem, como sabem, património mundial e que é realmente uma paisagem profundamente construída pelo homem, mas isso acontece também aqui, enfim, aqui acontece sistematicamente isso, digamos, tudo o que nós vemos à volta, desde as espécies utilizadas, desde os campos, enfim, são transformações profundas do homem, isso também é património, evidentemente. E, portanto, o que há neste momento em que também, infelizmente, nós hoje em dia, com esta sociedade, com uma sociedade que é cada vez mais globalizada, também cada vez mais tem importância estes recursos locais, não é? Quer dizer, costumamos dizer que se há recurso que não é deslocalizável, é realmente o território e a paisagem. E, portanto, é muito importante perceber que se uma fábrica, ou enfim, outro tipo de recursos podem ser deslocalizados para outro sítio, isto não é deslocalizável. E, portanto, é importante valorizá-lo e perceber que isto, o território e a paisagem, são também um recurso, e um recurso muito importante para nós. Ainda recentemente, vendo um inquérito que foi feito no âmbito dos turistas que nos visitam e aquilo que eles valorizavam essencialmente a paisagem e o património, ou seja, a especificidade. As pessoas hoje em dia deslocam-se para visitar sítios que são diferentes dos outros, não é? E, portanto, tudo que permita reforçar essa especificidade, a identidade local, tem importância para nós, evidentemente, num primeiro momento, e isso é o mais importante, no sentido de reforçar a nossa identidade nacional, local, e, portanto, essa nossa memória coletiva, e nós temos essa obrigação de preservar, digamos, este património que nos foi deixado pelos nossos antepassados, e nós temos de transmitir às gerações futuras, evidentemente. Mas ele também, creio que pode ser encarado, por um lado, como um recurso educativo, no sentido do conhecimento e do aprofundamento do conhecimento que nós temos sobre nós próprios, sobre o território, mas também esse conhecimento podemos transmitir aos outros e, portanto, hoje em dia, digamos assim, o património é realmente um recurso e importa preservá-lo, e esta preservação é realmente tarefa de todos e é tarefa principalmente daqueles que estão mais próximos deles. A Direção Regional de Cultura do Norte, como sabem, é hoje em dia uma estrutura da Administração Central, pertence à Secretaria de Estado da Cultura, hoje em dia, digamos assim, muito rapidamente em termos de estruturação das tutelas, digamos assim, da cultura, existe uma Direção-Geral do Património Cultural sediada em Lisboa, a que pertence o tal CNAS, que é o Centro Nacional de Arqueologia Subaquática, mas depois, digamos assim, regionalmente existem direções regionais de cultura que têm tutela sobre o património, sobre os museus, sobre, enfim, a promoção cultural e que estão, digamos assim, mais próximas no território e colaboram, digamos assim, quer com a Direção-Geral do Património Cultural, quer com as autarquias locais
e com as associações e entidades que participam. Pertence à Direção Regional de Cultura do Norte, o Museu Dom Diogo Sousa, de Braga, que tem vindo a participar também neste projeto. Mas, evidentemente que quem está mais próximo, digamos assim, do território, mais próximo, que está, nomeadamente as autarquias locais, tem um papel fundamental na preservação e na valorização deste património. E é realmente, eu só queria deixar realmente daqui o testemunho da Direção Regional de Cultura do Norte e o nosso empenhamento neste projeto e noutros de preservação de património, sempre em colaboração com a Câmara Municipal de Esposende, a quem mais uma vez agradeço este empenhamento neste projeto, que me parece realmente um projeto de extremo interesse e, de uma forma geral, com os cidadãos que têm que são esclarecidos e que procuram realmente preservar o património e o território em que vivem. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara. Seguidamente vai usar a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, o arquiteto Benjamin Pereira. Começaria por cumprimentar o Sr. Diretor de Serviços dos Bens Culturais da Direção Regional de Cultura do Norte, Dr. Miguel Rodrigues, a Sra. Vereadora, Dra. Jacqueline Areias, Vereadora da Cultura, os Srs. Vereadores, o Sr. Presidente da Assembleia aqui presente e restantes membros da Assembleia Municipal também, os Srs. Presidentes de Junta, o representante da Câmara Municipal de Vila do Conde, Dr. Pedro Bruxado, o Dr. Bruxado Almeida aqui também presente, o Dr. Rui Moraes, a Sra. Professora Catedrática Helena Granja, a Diretora do Museu Dom Diogo de Sousa, a Dra. Isabel Silva, representantes de todas as entidades aqui presentes, nomeadamente da GNR, da Capitania, cumprimentar os achadores, e já foi aqui dito que é por eles que aqui estamos, de facto, pelo seu empenho e pela sua seriedade, o Luís Miguel Calheiros, o João Filipe Sá, o Emanuel Sá e o Alexandre Sá. Nem todos estão presentes, infelizmente devido à conjuntura, como todos entenderemos, mas a seu tempo também deverão ser agraciados e deverão ser reconhecido o seu mérito publicamente. E depois, extensivo também este cumprimento a todos os presentes e, mais uma vez, aos muitos jovens aqui presentes, que me agrada cada vez mais, cada vez que temos uma ação pública, poder ter entre nós a nossa juventude. O que é que eu posso dizer? Há coisas que simplesmente acontecem, o infortúnio de uns acaba por ser a sorte de outros, isso há de ser uma sina da vida, não é? E, de facto, aconteceu o infortúnio das pessoas que navegavam nestas embarcações e resultou, muitos anos depois, 2 milénios ou 500 anos, sensivelmente, conforme a embarcação que estivermos a falar, e acabou por surgir, então, este achado, que eu entendo da maior importância e do maior valor para o município de Esposende. E, portanto, nós temos logo a consciência imediata de que, quando começaram a falar disto, enfim, no meio daquela conjuntura e relembro de muitos problemas até para o município de Esposende, da erosão costeira, que foi, aliás, fomos notícia nacional por causa desses problemas, mas é sempre assim, no meio destes problemas acaba sempre por vir alguma coisa de positivo. E logo que os serviços de arqueologia me puseram ao corrente, de facto, do achado que tínhamos, obviamente tivemos que manter o recato suficiente e resistir à tentação da divulgação, enfim, fora de tempo destas questões. E, portanto, nesse contexto, percebemos a importância e começámos a trabalhar, a juntar à volta de tudo isto uma equipa científica capaz, e desde já, a seguir eu farei esse agradecimento mais pessoal, mas, enfim, pessoas que se juntaram, que nos indicam caminhos, que nós, enfim, somos políticos, temos as nossas funções, que são muito diversificadas, não somos claramente especialistas nesta área e temos que nos apoiar em quem sabe. E, felizmente, a Câmara Municipal de Esposende tem também, enfim, técnicos nesta área da arqueologia e, em concreto, nesta marinha, de grande valia a nível nacional e, portanto, temos essa felicidade de contar com essa gente e, portanto, fomos logo muito bem encaminhados desde a gênese de todo este projeto. E envolvemos à volta, enfim, de tudo isto, penso que do melhor que há no país e até, enfim, já com colaboração de entidades também de fora do país. E, portanto, para além disto, reunimos também um conjunto de parcerias. Nós temos aqui, foi falado, portanto, do Museu Dom Diogo de Sousa, da Câmara Municipal de Vila do Conde e o próprio Fórum Esposendense, uma associação local, que temos um projeto em desenvolvimento, eu diria, em readaptação. Portanto, havia aqui uma ideia inicial, perdão, que foi abandonada, vamos dizer assim, ou repensada, e, portanto, agora começa a ter outra solidez. Talvez agora se comecem a perceber melhor algumas das minhas palavras de há uns tempos atrás, quando se sentiu a necessidade de reformulação de um projeto que tinha a ver com o Sidocomar, e, portanto, a repensar localizações, repensar até a própria
a exteriorização do projeto, vamos dizer assim, porque aqui há uma vertente técnica e científica fundamental, mas há também uma vertente de promoção do próprio município, à qual eu não posso claramente ficar alheio, e o município não pode ficar alheio ao valor de tudo isto. E, portanto, o Fórum tem aqui um papel fundamental e terá um papel fundamental no futuro, enquanto associação local e parceiro, obviamente, de todas as entidades que vamos e que já temos ligadas a este projeto e que vamos ter, com toda a certeza, no futuro. Objetivos foram aqui definidos, muito bem definidos, do ponto de vista técnico. Claro, a salvaguarda e proteção do património, isso é fundamental, deixá-lo para as gerações vindouras, obviamente. Mas a divulgação também junto da comunidade científica. Eu percebi logo desde o início, e foi-me dito, que havia um interesse, portanto, que além de um interesse local, obviamente, e regional ou nacional, que havia também aqui algo de novo. Tinha a ver, enfim, com perceber estes fluxos que existiam do ponto de vista das embarcações e, portanto, há registros mais ligados a este tipo de acontecimentos no Mediterrâneo, na costa atlântica não haveria, portanto, mas eu não vou abordar por essa vertente, mas com toda a certeza perceberão isso quando os técnicos lhe explicarem. E, portanto, havia aqui um hiato, vamos dizer assim, que agora começa a poder ser documentado desde a raiz e com gente capaz para o fazer. Portanto, também esta vertente, este objetivo é para perseguir. Depois, é preciso não esquecer também os enormes valores naturais que o município de Esposende tem. Nós estamos aqui a falar de uma coisa que surgiu, enfim, num contexto diferente, mas nós somos Parque Natural do Litoral Norte. E é só o litoral de Esposende. E, portanto, nós estamos a falar aqui de um valor patrimonial. O município de Esposende tem que ter este papel fundamental na região, porque temos os valores naturais salvaguardados, e foram salvaguardados em bom tempo, e relembro a criação da APL, e depois a evolução para Parque Natural, e temos depois todo este património que Deus quis que viesse ter connosco. E, portanto, tudo junto tem que servir claramente para potenciar o município de Esposende e para a promoção, como eu digo, e promoção no bom sentido de que somos uma terra que sabe preservar aquilo que temos em mãos, e isso é fundamental, e cada vez mais raro, diria mesmo, neste mundo que evolui tão depressa e em que as tentações são tantas. E isso, penso que pode ser o nosso cartaz e a nossa imagem futura ligada a estas duas áreas em concreto. E já agora, relembrar que, do ponto de vista da arqueologia, isto é uma vertente da arqueologia, mas já se faz trabalho arqueológico em Esposende há muitos anos, com excelentes resultados. E é por isso que temos um centro de interpretação em São Lourenço, ligado ao Castro de São Lourenço, um trabalho já de muitos anos, aqui o Dr. Bruxado Almeida tem sido responsável por todo esse projeto, e que é uma evidência, temos um edifício muito interessante, que tem todas as capacidades para albergar, enfim, todo o espólio que lá está, tudo aquilo que ainda está, que não está explorado, mas também é a intenção do município, claramente, dinamizar também essa vertente do Castro de São Lourenço e não só, que também temos outros locais arqueológicos no município, para explorar e cada vez mais nos afirmarmos no panorama, não serei demasiado ambicioso a dizer isto, no panorama nacional como um município de excelência nesta área, que sabe claramente tratar o seu património. Frisar aqui um aspecto, enfim, lateral, mas que eu penso que é importante dizer, porque nós fizemos uma candidatura, e tem a ver um pouco com a postura do próprio município. Temos uma candidatura, e temos início a ela, juntamente com o Fórum, que tem a ver com uma área diferente desta, tem a ver com a recuperação de artes de pesca e as tais redes fantasma, etc. E que implica, portanto, uma verba. Ontem recebi mesmo ontem o ofício a dizer que tinha sido aprovado, é do Promar, são 160 mil euros, implica a contratação de um técnico e depois a aquisição de algum equipamento. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque um dos equipamentos que serve claramente para o efeito que eu disse, portanto, para achar essas artes de pesca, é o mesmo equipamento que à partida nos pode ajudar imenso nesta área da arqueologia, que é, eu posso dizer uma barbaridade, mas penso que não, que é um sonar de batimento lateral. Foi assim como foi dito pelo Dr. Vasco Ferreira, e portanto que à partida, sendo que é um dos nossos parceiros desde a gênese de todo este projeto, nos pode ajudar claramente a evoluir e a encontrar eventualmente outras coisas, eventualmente outros naufrágios, porque também existe essa intuição de que não serão estes os únicos que existirão na costa de Esposende e eventualmente nos outros municípios, e deixar aqui desde já um espírito de clara colaboração. Se houve uma coisa que eu pedi aos meus serviços, e eles estão aí que não me deixam mentir, é que nós não queremos ocupar o lugar de ninguém. Nós queremos ser complementares aos projetos existentes nos outros municípios. É só isso, já acabou o tempo de cada um viver por si, e portanto estamos aqui claramente num espírito de colaboração com a Câmara Municipal de Vila do Conde, com a Póvoa, com Viana, com quem quiser trabalhar connosco, que tenham equipamentos, que tenham, enfim, e quando falo em equipamentos falo em edifícios eventualmente. Tudo isto temos que trabalhar em rede, somos um território demasiado pequeno para vivermos isolados. E, portanto, fica aqui esta nota de total colaboração, de agradecimento a eles por colaborarem connosco desde agora, mas também, claramente, estarmos aqui à disposição de todos
porque, enfim, porque temos um território excepcional para promover e todos juntos quase diria que somos poucos, mesmo assim. O que é que eu tinha mais para lhes dizer? Que nós, possivelmente, portanto, estamos abertos também do ponto de vista neste espírito de colaboração. Há um conjunto de acontecimentos, enfim, que se vão dar ao longo destes tempos, alguns foram ali evidenciados, são promovidos por nós, outros nem tanto, e nós estamos claramente atentos a isso e disponíveis para colaborar. É só uma nota, mas para dizer que estamos disponíveis, porque há uma evocação, uma comemoração de um segundo milénio, penso que do Imperador Augusto, da morte do Imperador Augusto, e dizer desde já que o município de Esposende está disponível para colaborar, e com a Câmara Municipal de Braga, e com outras instituições de Braga, e nós somos do Distrito de Braga, e temos todo o gosto em afirmá-lo, e portanto estaremos totalmente disponíveis, dentro daquilo que é a importância dos achados arqueológicos de Esposende, em colaborar nessa evocação, vamos lhe chamar assim, e ter a nossa participação também, porque tínhamos então esse caminho marítimo, vamos lhe dizer assim, disponível aqui ao largo de Esposende. Para finalizar, e para não me alongar muito, mas eu não posso deixar de o fazer, como devem imaginar, porque há um conjunto de agradecimentos específicos que eu tenho que fazer, quer às personalidades, quer às entidades. E eu passaria a ler, mas tem que ser assim, sou pena de me esquecer de metade deles, mas quero agradecer em concreto e novamente aos achadores, ao João Filipe Sá, ao Luís Miguel Calheiros, ao Alexandre Sá e ao Emanuel Sá. Agradecer à Direção-Geral do Património Cultural, em particular ao Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, nas pessoas da doutora Catarina Coelho, Adolfo Martins, Pedro Barros e João Coelho. Às autoridades de segurança, à Capitania de Porto de Viana do Castelo, incluindo a Delegação Marítima de Esposende e Polícia Marítima, à GNR, ao Posto Territorial de Esposende, à GNR, Subdestacamento de Controlo Costeiro de Esposende e de Caminha, às autoridades de tutela do território, o Departamento de Conservação da Natureza e Florestas do Norte, Parque Natural do Litoral Norte, à União de Freguesias de Belinho e Mar, aos parceiros do projeto, a Associação Fórum Esposendense, cofundadora da rede Mumaré, que disponibilizou o Centro de Mergulho e Ecologia Marinha e o Museu Marítimo de Esposende, ao Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Vila do Conde, ao Museu Dom Diogo de Sousa, em Braga, aos investigadores Luís Filipe Monteiro Vida de Castro, César João Santos Oliveira, Mário Jorge Lopes Neto Barroca, Maria Luísa Pinheiro Blô, Jean-Yves Blô, José António Betancourt, António José do Carmo Samuel. Às universidades, Universidade do Porto, Universidade do Minho, Universidade Nova de Lisboa, Texas A&M University USA, aos consultores científicos permanentes que permitiram dar corpo a este tão ambicioso projeto, os professores Carlos Alberto Bruxado Almeida, Helena Pato Granja Vanan Araújo, Rui Manuel Lopes de Sousa Moraes. E permitam-me agradecer aos meus técnicos, meus, salvo seja, técnicos do município, que de facto têm sido num empenho total, e portanto todo o setor da arqueologia, a senhora vereadora, a doutora Jacqueline, enfim, pelo trabalho, pelo esmero, pela dedicação que têm colocado nisto, por terem sabido também resistir àquela tentação de ir divulgando coisas que não se devem divulgar fora de tempo, e acreditem que esta gente sofreu muito nestes meses por não poder dizer de facto as preciosidades que iam encontrando, mas é a vida e merecem também este elogio público da minha parte, e acredito de todos os presentes. Portanto, a todos muito obrigado. Eu ia deixar abrir aqui um pequeno espaço para algumas questões dos seus jornalistas, sendo certo que lhes será entregue documentação, ou se não foi, vai ser entregue documentação para que se possam, enfim, para que possam ter conteúdos para a publicação. Mas se pretenderem fazer algumas perguntas, eu penso que estaremos disponíveis, e eu na medida daquilo que sei, mas naturalmente, eventualmente os técnicos também poderão dar uma ajuda. Se não tiverem, também não há problema, depois passaremos para o público para 2 ou 3 questões apenas. Mas já estou a ver aqui, agradecer a identificação, se faz favor. Parte do que percebe que vai haver aqui um projeto ainda grande, portanto, de investigação, de valorização disto. Como é que depois, digamos, as pessoas que não são especialistas vão poder tomar contacto com este material? Onde é que vai estar exposto? Se é que é para ser exposto, por exemplo? Bem, eu vou-lhe dar a perspectiva do Presidente da Câmara de Esposende. A perspectiva do Presidente da Câmara de Esposende é muito simples. Nós queremos que este património, todo este espólio, fique em Esposende, na medida do possível. Aliás, foi um dos nossos primeiros passos, foi precisamente, junto às entidades de tutela, fazer perceber que nós temos, mas também só o podemos fazer se tivermos condições para que ele seja devidamente preservado, obviamente. Não vamos encaixotar e meter numa cave qualquer. Portanto, a ideia é que ele seja usufruído pela população e pela comunidade científica, e que possamos ter uma evidência, um local, vamos chamar assim,
E nós temos boas ideias para isso. Eu não a vou divulgar agora, mas nós temos um local excepcional e temos, enfim, temos um projeto em curso. Mas vai depender muito, obviamente, também nunca gostei de construir castelos no ar, vai depender muito do financiamento, enfim, de todo o envolvimento da comunidade científica para conseguirmos construir, de facto, um local digno que possa servir como atrativo turístico, porventura, para, enfim, para a apresentação pública de todo este espólio e não só, e portanto, como eu dizia, também de todos os valores naturais e portanto ligado a toda a parte, enfim, do Parque Natural Litoral Norte, que muita gente não sabe, mas que tem também uma porção de mar associada e não só a parte de terra, vamos chamar assim. Mais relaxado dos anos anteriores, também foi, digamos, já melhor estudado nos últimos anos, acaba por ser, digamos, o exemplo que valeu a pena classificar também em termos a classificar a parte marítima da costa, portanto, há uns anos que as pessoas não perceberam bem, quando se fez o parque e se classificou também, eu não sei quantas bandas já são duas ou duas. Eu também não sei dizer, muito honestamente. É mais democrático, entre 3 e 2. Portanto, significa isto que valeu a pena? Claro, repare, claro que na altura o que esteve em causa não foram claramente os valores, este tipo de valores, foram os valores naturais, acredito. Mas é evidente que sim, não é? Foi dito aqui, muito bem, que em terra, vamos lhe chamar assim, e passa a minha ignorância nestas matérias, muitas vezes se destroem, enfim, património desta natureza arqueológico nas diversas edificações. Não havendo uma classificação, e indo por esse caminho, não havendo uma classificação também de uma porção de mar, vamos chamar assim, naturalmente que as infraestruturas podem surgir no mar. E eu recordo-me de um processo aqui há uns anos para a fixação de umas plataformas, penso que era para Mexilhão, portanto era um projeto económico, de desenvolvimento económico do Conselho, mas lá está, se não houver esses cuidados, assim como temos uma plataforma ao largo da Póvoa de Varzim, por exemplo, eólica, e tudo isso tem amarrações, portanto tem estruturas e podem causar danos nesta matéria. Portanto, desse ponto de vista, claro que sim, embora entenda que não tenha sido isso que esteve na gênese dessa tomada de decisão. Mas repare, nós temos que saber o lugar que ocupamos no território, nós, municípios, cada um tem as suas especificidades. Uns optaram por vertentes mais de desenvolvimento do ponto de vista da edificação, de uma massificação até do turismo, etc. Nós queremos e somos um município, queremos ser e somos um município claramente com vocação turística, mas entendemos que há um outro turismo, há uma nova consciência nas populações, portuguesas e não só, que procuram outro tipo de produtos, e procuram a natureza, e procuram este tipo de valores, a cultura, e não, eu vou dizer uma expressão muito feia, mas vou ter que dizer, não é bem o turismo de garrafão, como a gente costumava dizer aqui há uns anos atrás. Interessa-nos o tipo de pessoas, vamos lá ver, nós estamos abertos a toda a gente, não temos nenhuma fronteira, nem pretendemos ter, mas interessa-nos ter que Esposende se evidencie como uma terra de qualidade e de excelência. E temos que ser nós os primeiros a dar o exemplo, nós, autarcas, políticos e todas as instituições, e é nessa vertente, por isso é que eu pretendo que isto seja um processo alargado de participação cívica, de participação de todas as instituições, para constituirmos aqui um futuro para o município de Esposende, agarrado claramente a estes valores, como eu dizia, e os naturais são por demais evidentes. Nós temos um conjunto de trabalho feito ao longo deste tempo todo, um conjunto de obras no litoral, neste momento, já falei delas, não vou falar aqui outra vez, que tendem todas para a valorização do litoral e para... Aliás, posso-lhe adiantar que vamos ter dentro de 15 dias, eventualmente, a apresentação de um álbum fotográfico, vamos lhe chamar assim, que será um bom cartaz para quem quiser conhecer o município de Esposende com todos os valores que aí tem. E por acaso tivemos o cuidado de colocar lá uma das fotografias, disso que está aqui atrás de mim, no sentido de que não se perdesse a oportunidade para lançar uma publicação do valor que eu entendo que essa tem, sem que ficasse lá um registro de tudo isto. Pese embora haja aqui uma antecipação, mas enfim, neste momento fica em tempo porque já apresentámos publicamente o produto. Mas é isto, basicamente é isto, é claramente uma noção de desenvolvimento sustentável, portanto, em que temos que saber discernir muito bem, e isso faz-se através do planeamento, o que é para preservar e aquilo que é efetivamente para ter um desenvolvimento diferente. Porque nós queremos continuar a crescer, queremos cativar a população, isso tem sido dito tantas vezes, nós temos um problema de sazonalidade, só temos muita gente no verão e pouca gente durante o resto do ano, e, portanto, pretendemos que haja uma evolução. Agora, o que nós queremos é que essa evolução seja sustentável e que não afete tudo aquilo que herdamos, vamos dizer assim, todos os valores naturais e todo o património que nós temos ainda para descobrir no nosso município. Falou em envolver aí a população e o Dr. Miguel também aos postos dos achadores, já falam a atitude que tiveram. Eu percebi destroços estes vestígios, alguns teriam sido até encontrados, mas não percebidos imediatamente há mais tempo.
não apenas este inverno, talvez desde 2010, 2011, mas só mais tarde percebeu que, quando se viu tudo o resto, estaríamos perante este tipo de material. Que trabalho vai ser feito com a população que frequenta mais aquela praia para perceber se as pessoas, por acaso, lá por casa não têm também uma ou outra coisa e outros que têm acompanhado? Se calhar nem sabem bem o que é. Bom, o que eu lhe posso dizer é que eu não tenho essa informação, se começou antes ou não. Nós tínhamos a certeza que é nas marinhas que apareceram essas evidências, mas tinha a ver com outro naufrágio. Não temos essa informação. De qualquer modo, eu penso que por demais evidente, e lá está, e tem a ver com o conhecimento que tem destas matérias, estas ações que vamos ter, já no dia 23 e depois a seguir também, de sensibilização da população, e quando se fala em sensibilização é em relação àquilo que possa vir a acontecer, mas acredito que também se diga que se alguém tiver alguma coisa lá por casa, que tenha, enfim, recolhido, sem saber muito bem o que tem, e até perceber o envolvimento que isto tem do ponto de vista jurídico, porque também o tem, porque estamos a falar de património que é do país, portanto não é de ninguém, não é nosso, não é do município tampouco, portanto acaba por ser de todo o país, e portanto eu penso que os técnicos farão esse trabalho com todo o cuidado. Depois temos todas, enfim, as autoridades que estão em colaboração connosco e portanto desde o início. Eu penso que o trabalho de sensibilização que vai ser feito, e deixe-me dizer-lhe uma coisa, eu acredito claramente, aliás o exemplo está nestes 4 senhores que nos ajudaram, eu acredito que, enfim, a natureza humana é o que é e há pessoas, enfim, diferentes umas das outras, mas eu acredito que no geral isso não aconteceu, isso aconteceu, enfim, por algum desconhecimento. Acredito que as pessoas tenham também a boa vontade de devolver, se é que existe, mas não temos qualquer evidência disso. O que nós temos hoje foi um comportamento extremamente sério e de total empenho dos achadores. Isso sim, isso é a nossa evidência e caracteriza um pouco a forma como eu entendo que é a população de Esposende. Mais alguma questão, senhores jornalistas? Não? Do público presente, alguém quer levantar alguma questão? Está tudo esclarecido, não é? Muito bem, isso é sinal que fizeram um bom trabalho as técnicas da Câmara e também da parte... Em nome do Sr. Presidente da Câmara... Desculpa. Sim. Em nome do Sr. Presidente da Câmara, declaro então encerrada esta sessão. Muito obrigada a todos pela presença. Muito bem, doutora. Então, as nossas peças realmente merecem ser mostradas. E eis que chegamos ao final desta apresentação. Vamos tentar falar com o Presidente da Câmara Municipal de Esposende, Benjamin Pereira, para mais uma vez nos dar toda a informação do que estivemos a ver durante esta manhã de quarta-feira. Dizer que muito público esteve presente e que muito público presente para assim poder assistir a mais esta apresentação das muitas que têm vindo a ser feitas pela Câmara Municipal de Esposende. Nós estamos em direto para a Esposende Serviços TV e vamos então ter connosco Benjamin Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Esposende. Sr. Presidente, mais uma apresentação, neste caso, de um achado arqueológico que a costa aqui de Esposende tem-nos surpreendido. É um facto, pronto, nós de facto já tínhamos conhecimento disto há muito tempo, essencialmente desde janeiro, desde aquela intempérie, e acabámos por, enfim, de alguma forma salvaguardar tudo isto, não divulgar na medida do possível, e recolhendo tudo aquilo que foi possível, e reunir à volta disto uma equipa científica de qualidade, que poderá eventualmente ser alargada ainda, envolver todos os meios que temos ao dispor. Claro que estamos esperançados também depois no apoio por parte da tutela, no sentido de nos ajudarem, porque isto tem custos, obviamente, mas eu acho que o potencial é tão grande, e deixo aqui claramente a noção de que nós temos que evoluir no sentido de termos um local
apropriado para a mostra e para a divulgação de todo este património, que eu dizia, arqueológico, mas também de todos os valores naturais do município ligados ao Parque Natural Litoral Norte, nomeadamente à porção que está, a porção marítima. Isto foi encontrado em janeiro, desde aí para cá, o que é que tem sido feito para além destes todos os estudos e como é que vai ser a preservação em termos futuros? Repare, o que tem sido feito é a recolha permanente, com a ajuda dos 4 achadores que aqui foram falados, e temos a colaboração desde já portanto, da Câmara Municipal de Vila do Conde, que tem uma infraestrutura e técnicos também muito capazes nesta área, e temos o Museu Dom Diogo de Sousa, que também que nos tem ajudado. Porque está todo um processo técnico tendente à preservação das peças. Por exemplo, posso lhe dizer, como foi aqui dito, que era as ânforas, portanto, em barro, vamos chamar assim, tem que ter um período de salinização, as peças de madeira que foram encontradas, os madeirames das próprias embarcações, a mesma coisa, e estes produtos têm que ser tratados também, os de latão que aqui foram falados, e do estanho, têm que ser tratados também para poderem ser manuseados a seguir. Enfim, há todo aqui um processo. O que me satisfaz é saber que temos uma equipa científica capaz de levar por diante todo este trabalho e que resulte daqui um potencial, uma exploração de um potencial enorme para o Concelho de Esposende. Basicamente é isto. Isto há de dar origem a publicações, há de dar origem a encontros científicos com técnicos aqui que já estão previstos. Nós temos no dia 20 de maio de 2015, daqui a sensivelmente um ano, já prevista portanto, uma conferência em que vamos apresentar a evolução de todo o trabalho, mas depois está previsto lá para o final, lá para 2017, também uma ação, aliás foi apresentado ali um cronograma em que explicita isso, uma ação aí mais ampla se calhar e se Deus quiser, eventualmente com um edifício, com a apresentação de um edifício e com a apresentação pública de todo este património. Estas peças vão ficar quando disponíveis e se vão ficar disponíveis ao público e onde é que as podem ver? Não, repare, elas vão ficar disponíveis ao público, mas há aqui um período, como eu dizia, acabei de o dizer agora, portanto, nós vamos tratar, e já estávamos a tratar, embora, lá está, muitas vezes nós temos que dizer algumas palavras e omitir algumas, que muitas vezes não são bem compreendidas pelas pessoas, mas têm, enfim, um sentido maior, porque não podíamos divulgar nada, exatamente na vertente também da edificação que podemos vir a ter, onde podemos expor estes materiais. Repare, nós temos que preparar todo um projeto, envolver as universidades, pensar num local, mas pensar depois na sustentabilidade desse mesmo edifício, como é que ele vai subsistir, o que é que vai lá ter, se vai ser rentável, se vai ser um sumidor de recursos do município. Eu tenho uma preocupação muito permanente com a questão financeira do município e, portanto, temos que encontrar este equilíbrio. Agora, o que eu posso dizer é que as pessoas de Esposende, desde a primeira hora, se houve uma coisa que nos preocupou, foi que este património ficasse em Esposende. Era fundamental. Encontrar e ir para Lisboa, isso, enfim, não era do nosso interesse. Podemos ir lá mostrar o que temos numa exposição itinerante, mas queremos claramente que isto fique cá e eventualmente até ter outro tipo de produtos, outro tipo de achados, vamos dizer assim, que possamos mostrar às populações. E portanto, como lhe digo, o nosso interesse e empenho é total. Temos aqui todo o processo científico e todo o processo depois que tem a ver com o município, com as dinâmicas que o município possa implementar, nomeadamente para encontrar o local adequado, como me perguntava no início, um local adequado onde os esposendenses possam ver todo este material. Não queria deixar de frisar aqui, claramente, a colaboração de todas as entidades, e nomeadamente do Fórum Esposendense, pelo empenho, por tudo aquilo que fez e por tudo aquilo que esperamos que o Fórum possa fazer neste âmbito, por todo o desenvolvimento que tem tido ligado a esta atividade. Só para terminar, estamos perto, a época balnear está a abrir, portanto muita gente vai também frequentar aquela praia. Está preservado todo este local? Não, repare, o local não é na praia, não vamos dizer assim, portanto, isto foi arrojado pela tempestade, estes artefactos, enfim, tudo isto. Sim, mas as pessoas vão andar na praia. Naturalmente, mas também temos as entidades que fiscalizam e lá está estas ações de sensibilização que são fundamentais. E, portanto, esse trabalho, com toda a certeza, nós não podemos fechar a praia, obviamente, não é? nem era possível fazê-lo, mas acreditamos que haja aqui uma sensibilização e também não vamos dizer que aparecem coisas destas todos os dias ou a toda a hora, portanto, isto, o momento em que houve em que apareceram mais peças, e esse foi controlado por nós apenas, e por isso é que não divulgámos antecipadamente, não é? Só ao fim de 6 meses praticamente é que divulgámos. Se encontrarem, onde é que se devem dirigir? Claramente ao município, logo numa fase inicial ao município, eventualmente se forem à ajuda de freguesia, é claro que as pessoas indicarão sempre o município, porque as peças têm que ser preservadas o mais rápido possível, portanto, os serviços do município, qualquer contacto de qualquer trabalhador do município saberá com toda a certeza para onde encaminhar, e é para os serviços de arqueologia, obviamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Foram aqui as palavras do Presidente da Câmara Municipal de Esposende, Benjamin Pereira, que finalizamos assim então esta transmissão direta para a Esposende Serviço TV. Para todos aqueles que nos acompanharam, um forte abraço e já sabe, notícias e televisão é com a Esposende Serviços TV, que pode ser vista seja em www.esposendeservicostv.com ou então no canal 680-650 da televisão
mel. E então são aquilo que tínhamos para apresentar hoje e por isso mesmo vamos dar as despedidas. Um abraço a todos, foi realmente um prazer enorme ter estado na vossa companhia e voltaremos numa próxima oportunidade. Um abraço e já sabe, nós estamos por cá.